obra da fé, porque a fé tem uma obra, amém? A fé tem uma obra, e é preciso que essa obra seja manifesta, e é impossível escondê-la. E eu quero falar sobre a obra da fé, porque se você estiver realmente na fé, essa obra vai se manifestar. Sabe, se eu estou numa fé genuína, intensa, poderosa, essa fé se manifeste. Jesus fala, avisando, então vereis outra vez a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Há uma diferença, porque eu disse que vou servir a Deus, e de fato se eu sirvo a Deus de verdade, intenso, entregue, algumas coisas que são bem claras. Eu tenho falado uma sequência de palavras toda quinta-feira que eu estou ministrando. Eu falei sobre amarras da fé, e falando sobre como liberar a fé. Hoje eu quero te dar um pouco sobre isso também, para ajudar você a alinhar. Descobrindo que tem um ali que está cheio do Espírito, né? Meu Deus, o que está acontecendo com nossas crianças? E nem pode impedir, porque como é que faz? Está feliz. Quando chora a gente preocupa o que quer parar. Mas quando está louvando o Senhor, né, os incomodados se aquiete e seja liberto. Não raie com a criança que está feliz. Ela não nos atrapalha, sim ou não? Mas ali a bebê está no colo, deixa o Senhor tomar. Amém? Eu estava vendo um pastor falar, ele falou assim que ele viu uma pessoa pregar, e a pessoa pregava, nem mexia com os dentes. Ele falava, é impossível, como é que ele prega? Parecia ventríloco. E as pessoas criticando ele, porque ele pregava rápido, barulhento, estilo pastor Hamilton. Quando ele falou, eu me identifiquei. Quase que eu falei para ele lá na Vivaz, né? Identifico. E aí falando, barulhento, o senhor não consegue falar. E ele ficou preocupado com aquilo, ele foi orar. O Senhor falou assim, meu filho, deixa eu dizer algo para você, fruto do Espírito. Porque às vezes as pessoas têm medo, a pessoa esparafotada, que fala alto, que brinca, né? Aquela coisa toda, parece, perdeu o padrão, perdeu a dignidade. Sabe, uma pessoa que é cheia de dome-toques, ela é cheia desses B.O., né? Aí Deus falou assim para ele, dignidade não é fruto do Espírito, mas alegria é. E quem é cheio de alegria é expressão. E eu falei, opa, Jesus, eu estou nessa fila aí, porque eu sou um homem cheio de alegria. O diabo me causa tristeza, entristeço por alguns tempos, mas logo levanto com tudo e já vou fazer raiva. Vamos falar sobre obras da fé, então... Romanos 4,17. E nós vamos pegar apenas a parte que diz que chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são como se já... Deixa eu falar para você, um instrumento que você precisa usar aqui conosco. A gente vai ver que toda a ministração ela vai voltar um pouco sobre isso, sobre você proclamar, sobre você falar. Então eu quero que você repita comigo e diga, chama as coisas que não são como se já fossem. Imagina que loucura. Paulo está escrevendo, contando a história de Abraão, que Abraão não tinha filho, mas Deus disse que ele teria filho, e que Deus é aquele que faz isso, que ele chama as coisas que não são como se já fora. Você já parou para pensar que devemos falar como Deus fala? Você já parou para pensar que devemos pensar como Deus? E que o curso de estar na igreja é exatamente isso, que sermos pessoas de Deus implica em sermos semelhantes ao que Deus é. Então Deus pensa, fala e age em conectar e falar na mesma conexão. Agora isso passa de uma maneira tão desapercebida por nós, que se a gente não tiver o tempo inteiro alertando que isso deve acontecer, daqui a pouco nós estamos falando diferente daquilo que cremos. Ou muitas vezes falamos mais do que cremos, e às vezes o que cremos não é aquilo que devemos crer. Eita, pastor, o senhor começou a fazer Não, vamos lá. Se eu te fazer essa pergunta, você é o que você deseja ser? Você já é aquilo que você deseja ser? Não sendo, o que você tem feito para que isso seja? Você consegue chamar a existência o que não é? E eu sou exatamente aquilo que eu falo, porque Deus é o que Ele fala, e tudo é pelo que Deus falou. E será que eu não estou num capítulo outra vai ser ministrada? E você vai descobrir que a obra da fé, ela está estabelecida pela fé. Então, se Deus é esse Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, deveríamos nós também, e ser dessa maneira. Eu separei algumas coisas, você vai perceber. Eu vou te dar agora, cada capítulo com 3 versículos, simultaneamente, exatamente como são, é uma provocação. Quer ver uma coisa? Abramos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Olha o quão é fera. Veja só, gente, se o celular é crente, ele tem uma Bíblia nele. Se ele não é, faz um batismo hoje, sem jogar ele nas águas. É só baixar o aplicativo. Tem um aplicativo de crente, Bíblia Sagrada. Hoje tem tanto
Então vai lá, abrindo aí a Bíblia, diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e houve luz. Esse capítulo inteiro, você vai ver Deus analisando a situação, dizendo: haja, e disse Deus, haja, e disse Deus, e falando Deus, ouve o que Deus falou, porque toda a obra de Deus é feita pela palavra, liberada, proclamada. Então, 1 de Gênesis, versículo 1, versículo 3. Agora, continuemos para poder aprender um pouco mais. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Olha que coisa linda. Veja. Havendo Deus outrora falado aos pelos profetas, e aí nós temos um monte de profeta, Deus usou esses cidadãos, nos últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse Filho, foi Ele que fez o universo. Então, se Gênesis está dizendo que Deus falou, quem falava? A palavra falada ali era quem? Jesus. Tudo que foi feito por isso. Vou explicar para você um pouquinho mais, olha. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é o resplendor, a glória. E esse Jesus sustenta pela palavra do seu poder todas as coisas. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Confirmação plena disso que vai acontecer aqui. João, ao versículo 3. Olha que coisa linda. Eu estou te dando três livros. O capítulo é o mesmo e os versículos são o mesmo, para revelar a mesma coisa. Deus debocha. A Bíblia é espetacular. Olha o que ela vai dizer aqui, ó. No princípio era o verbo é a, diga, palavra. Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio desta palavra, dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra, Deus criou o universo, todas as coisas. Essa palavra encarnou, habitou, tabernaculou, Emanuel, habitou conosco. Essa palavra veio estar entre nós. É a palavra viva de Deus. Agora, uma das coisas que eu amo demais é comparar o versículo 12. Vamos encher de Bíblia que depois nós dispara aqui naquela bênção. Você precisa alertar sua mente, porque eu vou descer a ladeira. Ou vou subir. Hebreus 4:12. Olha, isso aqui é espetacular. Olha só. Porque o verbo, a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito. Veja, a alma, centro do governo humano. O espírito, o mais profundo do ser humano. Juntas e medulas, está ligado ao corpo. A palavra de Deus, ela é capaz de vir em meu espírito, minha alma e meu corpo. Você entende essa coisa? A palavra de Deus é isso. Ela vem para meu espírito, minha alma e o meu corpo. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em nós, às vezes nós mesmos nem sabemos de maneira que pensamos, mas ao ter a palavra é discernido, e você, uau, era isso que eu pensava? A palavra é o próprio Cristo, ela é uma pessoa, ela vê nós como ser humano. Essa palavra foi gerada no ventre de Maria como um ser humano e gerou Jesus, e esse Jesus andou entre nós. Essa é a palavra. Ela é uma pessoa viva e acabou. Agora, quando você pega isso aqui na tradução do grego, em que é escrito, você entende que é substância, é essência. Ou seja, a palavra é a própria essência de Deus, a própria substância de Deus, a palavra escrita. Deus fez todas as coisas por meio dessa palavra. Essa palavra encarnou-se, é Jesus, e habitou entre nós. Eu acho que é Êxodo capítulo 20, versículo 7, que fala: e enviou a sua palavra e os curou. Quem é a palavra? Deus enviou a sua palavra e os curou. Deus curou por meio do quê? Por meio do quê? Deus curou por meio do quê?
Eu disse que eu preciso desse instrumento que você está usando de vez em quando de maneira errada. Usa de maneira correta exatamente nessa hora. Deus curou por meio da Barla, mano. Então fala, Deus curou por meio da palavra. Nós somos curados por meio do quê? Não, é por coisa. Eu creio na palavra, então quando eu creio na palavra, ela faz o que na minha vida? Ela vem para o meu espírito, minha alma e para o meu corpo. Não há um nível da minha vida em que a palavra não pode agir, a não ser que eu não creia. Agora veja, todas as escrituras, ela vem por meio do falar. Tudo que Deus faz é por meio do falar. Inclusive a pregação da fé, a fé aumenta quando eu prego a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da... Não é outra coisa, é pregar a palavra. Eu tenho que declarar a palavra, proclamar a palavra. Porque quando eu digo essa palavra, ela vai operar na minha vida. Eu estava hoje pela manhã explicando esse ponto agora mesmo. Pega Romanos 10, 8. Agora vamos lá para Romanos. Lá no de Atos, Romanos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. E vamos até Apocalipse depois. Você encontrou o livro de Romanos? Porém que se diz... A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então tá, a palavra está perto de ti. E então porque o princípio para a obra da fé é que eu falo aquilo que creio. Cremos, por isso falamos. Não é o que o apóstolo Paulo declara? Cremos, por isso falamos. Então a gente fala sempre numa base de fé. Agora o próprio problema é esse, que muitas vezes nós cremos mais no mal e no problema do que nas tribulações. Desempregado, a coisa está ruim, você encontra pessoas que elas falam, e elas falam, porque Jesus também lá em Mateus capítulo 12, 34 e 35, ele vai dizer para nós assim, ó, falando para os fariseus lá, né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Não dá. Aí ele vai dizer o seguinte... Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, enquanto você fala, você está transbordando o que... Não vou conseguir, não vou dar conta, estou doente, vou morrer, ansiedade, depressão, vou perder, meu casamento está ruim, minha vida está mal. Pastor, vou ter que ser agora um doido. Eu vou ter que ver as coisas, fingir que não estou vendo e vou falar o contrário. Isso é coisa... Não! É a obra da fé, porque eu posso não tê-la. Agora, eu vou falando, e vou falando, e vou falando. E você encontra gente que, eu já falei isso aqui, gente, já sorrimos algumas vezes. Chega na pessoa e ela tem uma doença para te contar. Tá da doença dela. Tá? Tem gente que já hoje sente que a semana vai ser um inferno. Tem gente que já está, segunda-feira. Alguém já tinha feito uma conta? Se você não tem ela, faça. Quantas segunda-feiras tem um ano? Se você não gosta da segunda-feira, retire no final do tempo. Quanto tempo menos você vai ter? Viu que a conta não é boa? Ela fecha ainda. Então nós vamos fazer uma conta, retirar a segunda-feira do seu dia. São 24 horas, durante todas as segunda-feiras que virão para frente. Quantos anos você terá? E a gente faz essa conta e podemos chegar diante do autor da vida e dizer, Senhor, pode recortar disso aqui. Fica bom, fica mal? Fica bom. Vamos aprender. Põe a mão na sua boca e diga, abençoado seja. Em nome de Jesus. Até Davi, com medo de falar besteira, falou assim, Senhor, põe um anjo na porta da minha boca, para que eu não peque contra ti. Bom, se eu peco contra Deus, quem é que sofre? Deus ou eu? Davi estava preocupado com quem? Com Deus ou com ele? Tem um anjo na porta da sua boca? Mesmo, eu falo. Já viu aquelas pessoas desbocadas? Mas ela vai embocar num lugar que ela não queria, porque desbocou. Tem gente que eu falo na cara. Você sabia que é doido que fala sem pensar? Doido, é verdade? Então eu tenho que ter, diga filtro. Diga filtro. Diga eu quero a obra da fé. A fé ela tem uma obra e ela inicia pelo falar. Não adianta, e muitos têm colhido do falar e falar erroneamente. Agora veja só. A bola fala, está cheio, depois ele fala, o homem bom do seu bom tesouro, ele tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas. A obra da fé, ela opera pelo falar. Eu disse opera pelo falar. Quando eu falo, eu opero a fé e essa obra vem para a minha vida. E quantas vezes eu não estou colhendo e vivendo porque o meu falar não é de... Eu estava dizendo para os pais crendo errado.
Porque se nós não tomar cuidado, nós passamos para o nível de racional ou natural, de tal ponto que a gente passa a crer apenas como achamos que devemos crer, e não cremos como a palavra diz que devemos crer. Sabe o que acontece? Quando se fala com fé. Quando eu falo com fé, a coisa acontece de acordo com o que está escrito. Mas a grande pergunta é, se eu tenho que liberar isso, como isso sai de mim? Porque a Bíblia está dizendo aqui que é pelo estabelece a coisa. Essa é a grande questão. Como é que eu ponho para que a fé obre a favor da minha vida? Porque é um ensino e eu preciso aprender. Pois, e não crendo como deve ser crido. Porque a palavra de Deus me ensina como eu creio. Levante sua mão e diga, eu quero crer como está escrito. Então veja só, Paulo vai nos ensinar aqui agora. Jesus não ensinou, ele falou que o homem mau não pode falar coisas boas. Depois Jesus fala que o homem bom do coração bom, né, do seu tesouro do coração, ele tira coisa boa. O homem mau tira coisa má do seu coração. Mas não ensina para entender quando Paulo fala para nós, na tua boca e no teu, a ver com essa bomba do sangue aqui no peito. Essa palavra coração, ela tem a ver com o centro, com o cerne do ser, a parte mais essencial do ser humano, o espírito humano. Lá no mais no mais profundo de você é tudo que você é em essência, sim ou não? Então como é que eu falo? Paulo fala, a palavra está perto de ti, ela está na sua boca e está no seu coração. Então a dinâmica para mover a fé é, eu falo o que está escrito, que está na ação. Então vai para o meu coração, o mais profundo do meu ser. Eu falo. E eu estava dizendo que essa dinâmica é o que eu creio. Veja só, a Bíblia diz que Deus fez o homem para governar todas as coisas, e o homem governava. G.H. Pember e outros teólogos, outros homens de Deus, acreditam, eu também creio nisso, que Adão controlava tudo, e a Bíblia diz isso. Agora Adão controlava os leões, ele tinha uma linguagem com os animais. Porque Adão tinha uma língua espiritual que foi dada a ele pelo Senhor, assim que o Senhor... Então Adão levantou-se e se tornou uma alma vivente, só que Adão tinha uma língua espiritual. Ele perdeu essa conexão espiritual quando ele peca. Agora a língua, o falar, apenas a mente e a boca, não ao mais profundo do ser. Adão pede o dominar, governar, para reger. Mas ele só poderia se ele ter aquela língua. Com a queda, Adão desaprendeu, perdeu essa língua. Eu acredito que no Pentecoste, batismo do Espírito Santo, no dia dali do enchimento do Espírito Santo, é recriada essa língua de volta. E se você foi batizado com o Espírito Santo, você já tem o caminho que Adão tinha. E a Deus, que de Deus é a palavra que ele libera. O que ele fala, eu devo falar. E eu pego as escrituras, não apenas para ler de forma histórica, para ter informações, mas porque ela é vela. Pega as promessas e começa a liberar e a falar aquelas promessas, chamando a existência as coisas que não são como se já fossem, mas é uma dinâmica assim, eu vou falando, e parece que eu estou falando e só sai aqui da cabeça, mas pela repetição, isso que sete. Permanecedes em mim, e as minhas palavras, o que quiserdes, e vos será. Uau! Além dele tem que permanecer. Então veja bem, como a palavra permanece. Vocês lembram daquela expressão de cor? Você lembra que mandava você gravar a tabuada, gravar algum texto, falava, vai, repete. Daqui a pouco você estava falando de cor, ou seja, do coração. Já passou a ser essência. Você já é parte de você. Por que nós não pegamos a palavra e não falamos de cor dela? Mas é que você vai falando a palavra de vida, você vai trazendo a existência, você vai falando, e o exercício é esse, você vai dizendo a palavra, e no primeiro momento a sua sensação é que você está falando só da cabeça, você está aí porque você tem expectativa disso, daqui a pouco isso é um só com você. É nesse momento que a língua espiritual da criação, da restauração, do estabelecimento da obra da fé chega para nós. Mas sabe o que acontece? Nós fazemos muita coisa de forma, o coração mau é essa situação. Eu tenho falado sobre amarras da fé, eu vou fechar aqui, dando um alerta para você exatamente sobre isso. Preste atenção sobre a fé. Você tem falado bastante sobre o quê? As pessoas falam assim, gente, depois que eu di Covid, eu não prestei para mais nada. Olha, eu acho que pode ser adorado, ser exaltado, ser celebrado. O Covid me ralou. Gente, o diabo está acabando comigo.
minha vida. Você entende que o falasse, analisasse justamente sobre o que você tem falado. Você tem falado o que na sua célula e da sua célula? Você tem falado do seu ministério, tem falado do seu trabalho. Você tem falado de salário. Já viu gente que quando recebe fala xinga, espragueja, mixaria, miséria? Deixa eu contar uma experiência para vocês que eu vim para a casa do Senhor. E eu vim sem ter nada, porque eu vim a vida toda envolvida, tinha cesta básica, ajudou com água, energia, aluguel, porque foi uma vida realmente complicada. Logo que eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu aprendi foi devolver meu dízimo. Rapaz, já pensei, meu cesta feta, meu voto, e levava todo mês depois uma cesta básica. Agora, eu não sei como é que isso acontecia, porque com o salário que eu ganhava, e eu já ganhei muito tempo atrás, dava pequeno, veja como funciona. Por exemplo, apenas 2 pães e 5 peixinhos alimentou a multidão. Quem vai aumentar o seu salário não é o seu suor, é a bênção do Senhor. É o falar sobre Ele, é abençoá-lo. Tem gente que não quer ficar desempregado, mas amaldiçoa, tendo festa junto com os desempregados que estão, não se liga e amaldiçoa, fala mal e fala mal e fala mal. Tem gente que tem um hábito de falar mal. Vocês já perceberam isso? Tem gente que você fala assim, eu só falo um mas e adendo. Tá igual o povo hoje para falar do nosso Brasil. Fala que o Brasil melhorou, eles põem um mas e começa a desgraçar. É do Brasil, o Brasil tem esse hábito, o brasileiro tem muito esse hábito de pejorizar as coisas, de falar mal mesmo que a coisa esteja boa. Ele fala, é bom, mas, e começa a trazer. Então, a gente tem que estar pensando sobre o seguinte, se ao falar a palavra que vai fazer, que eu estou falando, eu falo sem filtro, falo sem temor. Eu tenho falado que uma das coisas que tem eliminado o poder da igreja, é porque a igreja não tem filtro mais nem para falar. Fala qualquer coisa de qualquer jeito. Filtro meu não pode, como diz a boca. E às vezes nós chegamos aqui no culto e falamos, abençoamos e liberamos. Mas saindo daqui da porta para fora já começamos a cantiga da morte. A canção da miséria. A invocação do mal. Porque nosso falar é esse o tempo inteiro. E aí, falando sobre um pouco de amarras da fé, e você precisa estar ligado quanto a isso. Eu estava dizendo que eu tenho pessoas, eu vejo pessoas que elas são assim, eu estava até testemunhando. Lá no Colégio Conectar, às vezes eu chego lá, e aí eu tenho uma Bia que trabalha conosco lá, e a Bia sabe que tem alguém doente, ela fala assim, ó, pastor, o que é? Vai orar pela fulana, fala com o pastor, para o pastor orar por você. Eu não vejo isso em outras pessoas, ponto diferente. Ela vai tomar até certo ponto, daqui a pouco o corpo já não reage àquele remédio, ele vai ter que trocar a receita. Daqui a pouco o corpo já não responde, vai ter que, vocês concordam comigo que assim funciona? Então eu sou dependente desse trem até certo ponto. Eu só vou até aqui, eu tenho que ir na fé nesse negócio. Eu quero a palavra, pois ela está em mim, eu quero ser curado. Senhor, tem gente que não tem fé nem para tomar remédio. Porque se for para tomar remédio, eu falo assim, eu vou tomar esse remédio aqui. Eu só vou usar esse trem, porque eu só uso a medicina, eu vou tomar. E depois... Aquele receituário médico, e tem 330 tipos de remédio que ele toma. Ele abre como se fosse um poema, uma coisa de fonte de vida. Se eu não declarar a palavra, eu morro. Eu prefiro ir por esse caminho. Então, eu não sou contra nenhuma dessas coisas. Agora, eu tenho que perguntar para onde vai a minha fé. Eu digo que a maioria das pessoas já não corre mais para a palavra, já não corre mais para Deus, para que Deus opere. Você fé que isso aconteceu. Agora você aprendeu, ou a pessoa aprendeu, o caminho do que qualquer problema. Eu tenho um psicólogo, psicanalista, e eu não estou desprezando nenhum tipo de ciência. Quantos entendem o que eu estou falando? Mas a minha dependência é Deus. Lucas era um médico amado. E lá estava ele, ensina pertence ao Senhor, é de Deus. Mas eu quero gerar para a igreja a dependência na palavra. Vou ao médico, vou procurar, fazer diagnóstico, tudo que tenho, e vou entrar na fé. Eu vou mover. A Bíblia diz em Hebreus, o povo de Israel, saindo os egípcios, não conseguiram. Era o mesmo caminho, por que eles não conseguiram? Deixa eu falar para você, o caminho que quem tem fé faz. E aí a grande pergunta é, a minha fé está aberta ou a minha fé está bloqueada? Vamos lá para... Tomé era de verdade o incrédulo? Porque Tomé andou com o Senhor, expulsou demônios, curou, fez milagres também. Mas quando ele viu Jesus na cruz do Calvário, Jesus foi chicoteado, sua carne e foi dela, ficaram para fora. Ficou em sangue vivo, Jesus todo machucado e ferido. Jesus com as suas mãos marcadas com um prego, cravado os seus pés. O rosto de Jesus, irmão, transfigurou de uma maneira tão terrível. Ao braço de Jesus, toda a parte que foi afetada. Eles pegaram uma coroa daquela da expressão, um monstro mesmo na cruz. O rosto dele estava deformado, inchado, todo transtornado, por causa do efeito daquele espinho no rosto dele. Tomé, quando olhou aquilo, ficou a desastrosa foi essa. Por isso que quando Jesus, os apóstolos falaram, Jesus veio e apareceu, Tomé falou, eu não acredito, se eu não tocar em sua mão, em o seu lado. Por quê?
Porque Tomé estava travado. Vamos aprender alguma coisa na sua história. Tem travado a sua fé, tem bloqueado a sua fé. Você já não libera mais, já não fala mais, você já não procede mais como era antes. Isso aí, então tomar cuidado, a gente está cheio de amarrinhas na fé. A gente está cheio de presilhas. Aí já fala para você, eu vou orar para Deus te curar. Será? Porém, se, talvez, quem sabe, ele está no milagre, ainda que creia. Porque veja só, se Deus não aceita incrédulo e Tomé era incrédulo, por que Jesus apareceu? Tomé não deixou de crer, Jaquel, mas ele estava crendo de forma errada. Ele estava com a sua fé bloqueada. Para você que está aqui, você devolve dízimo e oferta da mesma forma que você fazia antes. Ou em algum momento, pelo milagre da sua cura, da mesma forma que buscava antes, ou porque alguma coisa deu errado e agora você já não tem mais a mesma fé que tinha. Agora veja bem, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que acontece? Que nós vamos a palavra. Mano, o que eu quero é desafiar você, a partir por toda essa semana, é levantar em períodos e proclamar a palavra de Deus. Você vai chamar a existência as coisas que não são, e não pode ser na base do seu sentimento. Pessoas bloqueadas e travadas pela maneira que pensam, pela maneira que sentem. Porque que está em Gênesis, ele fala, e Deus disse, haja luz. Quando Deus diz ali, a palavra, ela é a expressão do pensamento. Então a gente vive expressando nosso pensamento, sim ou não? Assim como pensa, assim ele é. E nós vivemos falando o que imaginamos. Você imagina como será esse final de ano, restante de ano, para você, sua empresa, sua saúde? Uma das coisas que ficou muito clara para mim quando eu passei o problema da depressão e da ansiedade, porque você sabe que pessoa que está com ansiedade, com síndrome do pensamento acelerado, ela não está no controle de sua mente. E um jato d'água, calo. E o meu rosto, eu abria a janela, eu ia para a sacada do apartamento, e eu não estou sentindo, eu não estou respirando. E eu começava a brigar com a minha mente. Quieta, eu estou respirando, tem ar sim, você acredita nisso? E eu começava a me posicionar no hospital, e vai mesmo, com pressão caída, com tudo, porque a mente está governando descontroladamente. Mas deixa eu dar uma informação para você, essa mente tem dono, e esse dono é você. Ela não pode te governar. Muita gente está enchendo consultórios em todos os lugares, porque deixaram a mente fazer o que quer com o que está falando. O diabo sabe que não pode deixar você pensar correto. O diabo sabe que não pode deixar você aprender a falar e falar como Deus fala. E por isso ele trabalha. O diabo trabalha o tempo inteiro para tirar a minha linguagem espiritual, para tirar a sua, que é fruto do proclamar a palavra. A tentação de liberar aquilo que já é ruim. Pastor, mas é porque eu sei que meu casamento está ruim, está assim, está assado. Eu vou ter que falar, não, você vai chamar a existência, porque a fé é a base disso. Deus chamou no lugar caótico a existência de coisas que organizaram. Seu casamento está caótico, sua família paira sobre esse lugar. Ele criar, para ele restaurar, para ele restituir, para ele restabelecer. Vocês estão entendendo o que eu estou? Pastor, minha vida está um caos, aleluia. Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O mundo estava em trevas. O Espírito pairava. Em vez de você estar falando, tem gente que está condicionada a ficar doente, treinado para ficar mal. Deixa eu falar, tem gente transbordando de bênçãos porque Satanás aplica preocupação, porque assim como pensa, assim é. Veja o que Marcos fala para nós. Jesus, em um momento, ele vai dizer para Mateus 8,13, na palavra de Deus está escrito assim, ó, e como creste, te seja feito. Seu falar é cheio de uma crença, ainda que seja uma crença errada. Você entende que você não fala sem acreditar? Você não fala sem acreditar. Você fala de doença, você fala de derrota, você inteiro que dá. Fala isso que muitas vezes estamos crendo, mas não crendo como a palavra ordena. E por isso estamos começar a chamar a existência as coisas. Uma explicação. E fechar a nossa oração, que eu quero nessa noite proclamar a palavra em nome de Jesus. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse para ele que ele teria um filho. Essa promessa foi feita, mas Abraão não teve filho, passou 24 anos. Te darei um filho de ti e de Sara. Esse é o filho que você terá. 24 anos, Jaquel. 24 anos, sou dono de uma promessa, a promessa é minha. Mas ele não ia ter na promessa. E a Bíblia diz que ele não atentando para o corpo mortificado e nem nada. Mas de repente, para que acontecesse, e muda o nome. Pai, e você como é que se chama? Eu, pai de uma grande multidão. Qual é o seu nome? Pai de uma grande multidão. E ele foi falando, 9 meses depois o menino chorou lá na tenda dele. Nem ele, nem a mulher dele. Mas 24 anos... dono de uma promessa, mas enquanto ele não falou aquilo que ele imaginava, ele não foi criando esse ambiente, irmãos, não é loucura, é Bíblia, é a palavra de Deus. Ela se tornou carne. Você está esperando o quê? Que as pessoas desse mundo, filosofando segundo o que eles acreditam, vêm nos ensinar. Eu tenho que ter como base na minha vida
A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10 fracos. Às vezes o diabo fala: você está fraco e não consegue nada, nem cuidar de você mesmo. Mas aprenda uma coisa: a sua fraqueza é potência. Porque ainda na sua fraqueza 10.000. A palavra de Deus diz que onde colocar a tua mão, abençoado será. Onde colocar a planta do seu pé, será vosso. A palavra de Deus diz que Ele te coloca por cabeça e não por cauda. Eles existirão. Eu sou o Senhor teu Deus que sou convosco. Eu sou o seu pastor. Ele fala isso: tu és o meu pastor, vais me guiar por caminhos verdejantes. Olha a direção de Deus. Cadê a profecia? Sabe? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente, descansará. Direi, porque o relacionamento proclama falar corretamente. Eu não posso crer apenas crendo da maneira que eu acho que devo crer, mas eu preciso ser corrigido no meu crer. Me ajuda a crer, Senhor. Então está aí Deus te dando a senha agora. O que tens falado? Eu não consigo, eu não posso, eu não vou. A Bíblia diz assim: diga-o de condição própria, diga-o fraco. Diga o fraco. Uma piedade dos cheio de, ai, tadinho, né? Eu contar a minha história para o carroceiro, o cavalo chora. Tem gente que ama contar coisa ruim para os outros sofrer junto, sabe? É assim, um falar as coisas, a existência, como se elas já fossem. Ou seja, a fé me faz ver o futuro. Não é agora. Agora eu posso estar vivendo algo que não é o que Deus quer para mim. Por isso eu estou dizendo o que Deus quer para mim. Eu não vou ficar falando o tempo para mim. Mas de novo. Então entende o que eu estou falando? Eu tenho uma experiência, Meire, a gente ministrou para Casados para Sempre. Sheila, nós passamos por todo esse curso, né? E Marion Phillips, ela tinha uma experiência cantando na cidade, ela marcou 2 casamentos arrebentados, e ela no meio daquilo, e ela chegava para pastores, o pastor falava: pode largar, ele já adulterou, é divórcio, separa, largue, parará e parará. E ela tinha uma voz dizendo: eu quero ele, eu vou levantar ele, eu vou restaurá-lo, eu quero usar. E ela começou a ficar naquela agonia e falava: mas não é possível, Deus, eu quero ele. Foi aí que Deus começou, nessa luta deles, a dar um ministério que hoje está nos 5 continentes, porque ela não desistiu. Sabe como ela foi falar? Vejo ele, um homem de, você tem que ganhar a minha fé, você precisa ganhar a minha visão e desenvolver a minha visão. Meu ministério não vai, meu ministério não avança, o que está acontecendo? Minha célula não vai, o povo, olha o tipo de coisa que vai. É a minha empresa, é a minha casa, é a minha família. Você fala segundo Deus ou você fala segundo o que você mesmo pensa? Você está treinado para falar mal e falar malignamente contra você mesmo. Veja que você esteja, e a luta, na luta. Esse é o melhor lugar. Está no deserto, sabe o que Deus diz? Ele é o Deus que planta um jardim em meio ao deserto. Estou no deserto, maravilha, meu Deus, tem especialista em fazer jardim. O Senhor que abra um caminho, tem sempre ABO, sempre tem probleminha. Sua mente, o seu agir, o seu falar está linkado ao quê? Quando você olha para a sua história, sua família, sua casa, ministério, saúde, você tem falado o que Satanás tem bloqueado gente que está no nosso meio, que é gente para arrebentar, para sacudir, para liberar o reino entre nós. O diabo está desesperado com você, porque ele sabe que se você descobrir a chave, o reino será plantado. Eu preciso crer, eu preciso estar falando. Por exemplo, o que acontecia? Quando eu estava dando ataque de ansiedade, aquela coisa toda, eu ia lá para o remédio, pegava a caixa, no outro dia pegava a caixa de remédio, eu vou abrir, meu Deus, me ajuda, Senhor, eu estou curado, o Senhor é Deus na minha vida, essa ansiedade não é domínio, essa depressão não é minha, o Senhor é, nossa, eu não estou respirando, não estou sim, está repreendido, eu sinto que aquela guerra acabou, mandei o diabo para onde ele tem que ir. Porque a palavra de Deus é mais cortante que espada alguma de 2 gumes. Agora vamos lá. Sobre isso aqui, ó. Maligna. Ou você está achando que sua língua é uma bendita? Tomara que ela se converta. Tinha uns irmãos que davam um estudo, ele falava assim, ó, na lápide da Maria escrito: Maria lutou a vida inteira contra a língua e venceu. Morreu aí. Tá lá. Vai ensinando que você domina animais brutos com um freio na sua boca. A Bíblia diz que o navio grande e poderoso, que carrega toneladas de alimentos, arruma um destino por um pequeno leme. Uma pequena língua e pode pôr a perder todo o corpo. Porque fala mal. Fala mal. Não sai saúde. Se interpretou, o diabo tentou plantar isso em mim. Eu arranquei com fio e tudo. E você precisa fazer o... Mas acabou.
não celebra conquista, não celebra casamento, não celebra filho, não celebra empresa, não celebra salário, não celebra louvor, não tem nada, está tudo fluindo para fluir, mas está lá, roubado, porque tem um interruptor, o diabo condicionou. Então vamos lá, cuidado com a língua, porque é sério, aprende, ela mente primeiro, arrepende, volta e devolve a verdade. Conheci gente que era assim, no meio da conversa soltava uma mentira, e de repente falava assim, irmão, eu tive um irmão que eu ajudei dessa forma, tive que ensinar aqui, peraí, eu acabei de falar uma mentira aqui, eu estou corrigindo isso na minha vida, todo mundo fala, e ele ficava fazendo isso, o cérebro dele já recolhia, era o jeito dele aprender a falar a verdade, porque ele aprendeu a mentir, e aquela pessoa que mente acredita ser verdade, tem um aí, mentira, olha o perigo que é a minha língua, ela é uma ferramenta. Agora veja só, a palavra de Deus ela é a palavra que é junto almas e tudo, todo o nosso ser. A lei está falando de espírito, alma e corpo, juntas e medulas. Olha que poder, imagina esse poder que está sobre você para ajustar todo o seu ser e toda a sua história. Quando nós começamos a falar o que Deus fala, você está controlando tudo à sua volta. E se tiver um caos, eis aí o domínio que está sobre você. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo nós. Aí o segredo. Então se é o poder da derrota, o poder, eu estou só falando coisa ruim, esse é o poder que opera, esse é o poder. Eu preciso saber qual é na base da palavra. A fé tem uma obra, e essa obra é vista. Vamos falar de crenças limitadoras, já tem essa linguagem aí fora, mas vamos pegar, às vezes você crê, mas crê errado, e o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E agora, a equipe de louvor vem para cá. Eu quero que você feche os olhos.